Eu tinha 13 anos quando ouvi meu pai dizer pela primeira vez, com todas as letras, que eu era a vergonha da família. Não foi em um momento de raiva, nem em um impulso inconsciente que depois se arrependeria. Foi dito com clareza, com tom de voz calculado, enquanto ele tomava cerveja na varanda com 3 amigos da oficina e um rádio antigo tocava alguma música sertaneja que eu nunca conseguia esquecer. Ele riu, como quem faz uma piada segura, e completou. Essa daí nem parece minha filha. Nasceu errada. Já viu menina que prefere livro à maquiagem? Daqui a pouco tá entrando pra exército ou sei lá. Vergonha. É o que ela é. Todos riram. Até o mais velho deles, o senhor Edmundo, que mal enxergava, soltou um assobio zombeteiro. E eu estava do outro lado da parede, ouvindo cada sílaba pela fresta da janela, sentada no chão do corredor com uma carta da escola ainda dobrada no colo. Tinha tirado a maior nota da turma em história, mas naquele instante, aquilo parecia nada. Não foi a primeira vez que meu pai falou mal de mim, mas foi a primeira vez que ele escolheu me reduzir diante de plateia, e essa escolha virou regra. Nos anos seguintes, ele repetiria a frase com pequenas variações, sempre que alguém perguntava por mim, ou quando eu cruzava a sala no meio de uma visita. A vergonha da família. E o pior, ele falava com um certo orgulho, como se ter uma filha que não se encaixava em seus padrões rudes fosse algo que validasse sua masculinidade ferida. Minha mãe silenciava, mexia o arroz na panela, fingia não ter ouvido. Eu comecei a fazer o mesmo. Com o tempo, descobri que o silêncio doía menos do que tentar ser ouvida. Eu parei de mostrar boletins, parei de entregar redações premiadas, parei de me oferecer para ajudar nos trabalhos da casa. Me tornei presença neutra, fazia tudo sem ser notada. Era mais fácil assim. Mas à noite, debaixo do cobertor, a palavra vergonha virava um tambor dentro do peito. Não porque eu acreditava nela, mas porque ela vinha de quem deveria me proteger. Crescer sendo chamada de vergonha não me fez fraca, me fez fria, me fez observar o mundo com desconfiança, me fez estudar tudo em silêncio, inclusive ele. Meu pai era um homem de poucas emoções, ou melhor, emoções únicas, raiva e sarcasmo. Trabalhava numa oficina no bairro industrial e achava que mulheres deviam casar cedo e calar a boca. E quando não casavam, ele dizia que estavam estragadas. Mulher que quer mandar em alguma coisa, só se for no fogão. Ele repetia tanto essa frase que parecia ter bordado no peito. E eu, que desde cedo me interessava por ordem, disciplina e estratégia, ouvia tudo calada. Comecei a assistir documentários militares escondida. Achava fascinante ver mulheres de farda comandando batalhões, ouvindo comandos curtos, respondendo com precisão. Eu sabia que era ali que eu queria estar. Mas também sabia que, se dissesse isso em voz alta, ele riria mais alto do que nunca. A casa em que crescemos era pequena. 2 quartos, um banheiro com azulejos quebrados, uma TV sempre no volume máximo e uma sala apertada onde ele reunia os amigos para comentar futebol e falar mal de tudo o que fugisse do que ele chamava de vida de verdade. E eu, com minhas ideias erradas, era uma espécie de caricatura que ele usava para se sentir superior. Minha irmã mais velha seguiu o caminho esperado. Casou com 19, teve 2 filhos, virou dona de casa. E era exaltada como o orgulho da família, mesmo quando chegava com marcas roxas no braço. Eu via tudo, engolia tudo e guardava. Na escola, comecei a ficar em primeiro lugar em tudo que dependia de esforço. Redação, matemática, Olimpíadas de conhecimento. Eu não era a mais simpática, nem a mais falante, mas todos os professores me respeitavam. Até me chamavam de senhora general como brincadeira, sem saber o quanto aquilo me atravessava. Quando ouvi isso pela primeira vez, senti algo que não sentia há anos. Pertencimento. Não à sala de aula, mas à ideia. Eu poderia ser general. Eu poderia comandar. Eu poderia deixar de ser apenas uma menina com um pai que a desprezava para ser alguém que todos teriam que respeitar. Mesmo que sem amor. Mesmo que sem afeto. Com medo, talvez. Mas respeito. Foi nesse ponto que comecei a traçar meu plano. Eu não queria provar nada para ele. Eu não queria fazer ele se arrepender. Eu queria apenas construir algo tão distante daquele quintal de cerveja e zombaria, que nenhum deles jamais teria coragem de atravessar. Queria que o nome que ele usava como deboche virasse manchete. Queria que um dia ele abrisse a boca para repetir vergonha.
e tivesse que engolir sílaba por sílaba diante do silêncio constrangido dos mesmos amigos que antes riam. Eu não queria gritar. Queria ser manchete. Queria ser farda. Queria ser chamada de general. E foi ali, no corredor apertado daquela casa abafada, segurando o boletim que ninguém veria, que tudo começou. Uma menina calada, marcada por uma frase, decidindo que não ia morrer ali dentro. Ele nunca me chamou de filha, nunca me chamou de orgulho, mas um dia ele ouviria meu nome e não teria mais onde se esconder. A palavra vergonha deixou de ser só um insulto. Virou sobrenome. Passava pelos corredores da escola como se estivesse presa nas paredes. Os colegas que ouviam as piadas do meu pai repetiam com o mesmo tom jocoso, e os que não entendiam o apelido apenas riam junto, achando que era mais um daqueles apelidos que gruda sem motivo. Só que havia motivo, e ele sangrava. Até professores reproduziam, sem saber de onde vinha. A vergonha da família entregou mais um trabalho impecável. Eu sorria por educação, mas o estômago se contraía. Porque mesmo nos elogios, o título ainda me feria. Na adolescência, virei especialista em desaparecer sem sair do lugar. Sentava nas últimas cadeiras, falava pouco, observava muito. Colecionava vitórias silenciosas, notas altas, menções honrosas, uma medalha estadual de matemática que escondi dentro do armário para não ouvir meu pai zombar dizendo que isso não enche barriga. Enquanto a maioria das meninas sonhava com festa de 15 anos, eu sonhava com um dia em que meu nome seria dito com respeito, mesmo que por estranhos, e talvez por isso minha relação com o mundo fosse diferente. Nunca sonhei com popularidade, sonhei com reconhecimento, não por beleza, não por carisma, por mérito, por disciplina, por comando. Com o tempo, fui entendendo que o peso de ser chamada de vergonha não era só emocional, era estrutural. Meu pai fazia questão de reforçar essa narrativa sempre que podia. Em aniversários, em churrascos, em reuniões de família. Quando me viam chegando, os olhares se moldavam. As tias cochichavam. Os primos zombavam. Lá vem a generalzinha, diziam. Antes mesmo de saberem que aquele apelido algum dia deixaria de ser zombaria e viraria farda de verdade. Na época, era só sarcasmo. E eu fingia que não ouvia. A dor aprendia a se esconder atrás da rotina. Minha mãe, apesar do silêncio, por vezes me olhava com olhos que não sabiam se pediam desculpas ou ajuda. Ela mesma parecia ter sido educada no mesmo molde de submissão e vergonha. O pai dela também era severo. O marido dela era cruel em tom baixo, mas constante. Talvez por isso ela achasse normal. Talvez por isso ela nunca me defendeu. Não por maldade, mas por medo. O medo das mulheres que não foram ensinadas a existir sem permissão. E ali estava eu, querendo quebrar essa corrente com as mãos nuas. A escola virou minha trincheira. Era o único lugar onde, mesmo com os apelidos, eu tinha algum tipo de controle. Sabia responder uma questão antes dos outros. Sabia liderar um grupo de trabalho com firmeza. Sabia quando levantar a mão e quando calar. Aprendi a decifrar as fraquezas dos colegas. Não por malícia, mas porque eu não queria mais ser surpreendida. Se eles iam rir, eu queria prever o momento, me antecipar, sair da mira. Até os risos começaram a perder força, porque sabiam que, por trás daquela garota que não se encaixava, havia algo que assustava. Não sabiam o que era, mas sentiam. Eu nunca fui de ter amigos próximos. Talvez por escolha, talvez por cautela. Amizade, para mim, sempre teve cheiro de armadilha. A qualquer momento podia virar piada, virar arma, virar mais um eco do que eu mais odiava ouvir. Então, enquanto todos sonhavam com namoro, com formatura, com o próximo fim de semana, eu só pensava em escapar, em sair daquela cidade, daquela casa, daquela identidade que me colocaram como uma algema invisível. Sonhava com selva, com botas, com instruções em voz alta, com uma rotina que não me deixasse tempo para me lembrar do que sofri. Eu não queria carinho, queria clareza, queria distância. Queria ser tão forte que ninguém ousasse repetir a palavra vergonha ao meu redor sem engolir seco em seguida. Meu pai nunca me bateu. Ele não precisava. O que ele fazia era mais profundo. Ele ria. Ria da minha voz. Ria da minha postura. Ria da forma como eu caminhava. Certa vez, ele me viu estudando sobre as Forças Armadas e disse:
Você vai entrar no exército? Pra quê? Pra passar pano em chão de base? Todos riram. Eu também. Por fora. Por dentro. Anotei. Não na memória. No sangue. Certa tarde, durante o último ano do ensino médio, houve uma visita de militares à escola. Uma tenente fardada subiu no palco da quadra e falou sobre disciplina, oportunidades e liderança feminina. Ela era baixa, firme, olhos escuros e voz clara. E eu a observei como se estivesse vendo um espelho do futuro. Enquanto os outros murmuravam piadas, eu estava aprendendo cada sílaba. Ao final da apresentação, ela perguntou quem tinha interesse em ingressar na vida militar. Poucos levantaram a mão. Eu levantei a minha, pela primeira vez em público, sem medo do que diriam. E foi ali que senti que a palavra vergonha começou a rachar por dentro. Naquela noite, quando comentei o episódio com minha mãe, em voz baixa, quase como quem confessa um crime, ela me olhou com ternura e disse: "Seu pai vai dizer besteira, mas faz o que você acha certo." Foi a primeira vez que ouvi algo próximo de apoio. Mas, como sempre, a notícia vazou. E quando ele soube, soltou uma gargalhada tão alta que os vizinhos devem ter escutado. Disse que eu seria a primeira a desmaiar num treinamento, que eu não aguentaria uma semana sem correr para casa. "General?" Ele zombou. "Só se for general de faxina." Eu não respondi. Mas naquela noite, imprimi o formulário de inscrição para o curso preparatório. E escrevi meu nome completo no topo com uma caneta azul, a mesma que ele usava para assinar recibos na oficina. Olhei para minha assinatura e pensei: ainda não é um nome que impõe respeito. Mas será. E quando for, vai doer. Porque tudo que ele plantou, cada risada, cada palavra, floresceria em silêncio. Mas não seria mais vergonha. Seria autoridade. Seria comando. E naquele silêncio, pela primeira vez, eu sorri. O mundo não ficou diferente quando eu decidi que ia embora. A rua seguiu poeirenta. Os vizinhos continuaram varrendo calçadas e rindo alto no fim da tarde. Meu pai ainda ligava o rádio de manhã cedo e resmungava enquanto arrumava a caixa de ferramentas. E mesmo assim, tudo já tinha mudado. Eu, por dentro, já não morava ali. Estava me ausentando em silêncio. Um pedaço por vez. Aquele formulário azul preenchido com minha assinatura, agora escondido dentro da capa de um dicionário velho, era minha passagem de fuga. Não apenas da casa, mas de tudo o que ela simbolizava. O que mais me surpreendia naquela fase era como a dor tinha aprendido a se calar. Antigamente ela gritava em mim. Hoje ela escutava. Era como uma companheira de vigília. Eu acordava cedo, antes mesmo do despertador tocar, só para aproveitar o silêncio da casa adormecida. Fazia café para mim mesma, revisava os cadernos, treinava flexões e abdominais com vídeos da internet baixados às escondidas. E enquanto isso, ele dormia no quarto ao lado, roncando alto, como se sua filha não estivesse se preparando para desertar da identidade que ele me forçou a carregar desde pequena. O colégio virou território neutro. Nem casa, nem abrigo. Apenas a transição entre o lugar que eu odiava e o destino que eu ainda não sabia se era real. Quando as inscrições abriram para o processo seletivo do curso preparatório militar, fui sozinha até a lan house mais distante do bairro. Imprimi tudo com as economias que guardava das merendas que não comia. Fiz exame médico em outra cidade para evitar fofoca. Tudo em segredo. Tudo em silêncio. Porque aprendi que barulho só chama porrada. Mas silêncio constrói impérios. Um tijolo por vez. Foi nesse período que conheci algo que nunca pensei ter. Um refúgio. Não era um lugar, nem uma pessoa. Era um estado interno. Um canto escondido dentro de mim onde ninguém conseguia me humilhar. Um lugar onde as palavras dele ricocheteavam, como tiros que não atravessam blindagem. Esse refúgio me ensinou a usar a dor como treino, a raiva como combustível, a vergonha como mapa. Comecei a estudar a estrutura das Forças Armadas como quem estuda a anatomia própria. Decorava os nomes dos batalhões, lia sobre comandos especiais, entendia a lógica de hierarquia e disciplina. Era ali que eu me via. Ali, onde o respeito não era dado por sobrenome, nem comprado com favores. Ali, onde a patente tinha mais peso que qualquer sobrenome. Onde os fracos caíam e os fortes subiam. E onde, mais do que tudo, o silêncio era um sinal de força, não de submissão. Os primeiros treinos físicos foram desastrosos. Eu desmaiava de cansaço, sentia os músculos queimando, o estômago revirando.
Mas nunca parei. Ninguém me cobrava. Essa era a parte mais assustadora. Se eu desistisse, ninguém perceberia. Ninguém esperava nada de mim. E foi aí que percebi. Esse era o maior dos poderes. A ausência de expectativa era um território fértil. Eu podia me tornar qualquer coisa, e escolhi me tornar inquebrável. Na escola, ninguém mais ria. Alguns ainda murmuravam, claro. Mas a maioria já entendia que havia algo em mim que não se deixava intimidar. Eu não era simpática, nem popular, mas tinha postura. E isso, em adolescentes, é um enigma. Como pode alguém parecer tão sozinha e tão segura ao mesmo tempo? Essa dúvida me protegia, e eu me agarrava a ela como quem carrega uma granada no bolso. Bastava um passo em falso, e eu mostraria o estrago que poderia causar. Em casa, as provocações diminuíram. Meu pai seguia falando, mas cada vez com menos energia. Talvez porque ele sentia que eu já não reagia. Talvez porque, sem plateia, ele perdia força. Minha irmã havia se mudado, minha mãe passava mais tempo fora. A casa foi ficando oca, mas eu seguia ali, com data marcada para sair, e o peito cheio de um segredo que me alimentava melhor que qualquer jantar naquela mesa fria. Na véspera da minha partida para o curso preparatório, ele me viu preparando uma mochila. "Vai viajar?" perguntou com a voz desinteressada. Eu disse apenas, "Vou começar meu curso." Ele riu. "Curso de quê? Costura militar?" Eu não respondi. Fechei a mochila, peguei minha pasta e saí. Ele voltou a mexer na antena da televisão, como se nada tivesse acontecido. E de fato para ele talvez não tivesse. No ônibus, enquanto a cidade se afastava pelas janelas embaçadas, senti o refúgio crescer dentro de mim. Pela primeira vez, eu não sentia medo. Sentia a ausência. Ausência de laço, de saudade, de arrependimento. E essa ausência era leve. Era quase liberdade. O primeiro dia no curso foi um baque. Gritos, correria, instruções ríspidas. O corpo falhando. Mas pela primeira vez, quando alguém gritou comigo, não era para me diminuir. Era para me testar. E ali, percebi. Não era mais vergonha. Era recruta. Era futura cadete. Era alguém com nome e objetivo. Nas noites frias do alojamento, quando todas dormiam, eu ficava acordada olhando para o teto, sentindo o corpo doer e o coração bater calmo, porque eu sabia. Eu estava a anos-luz daquele corredor, onde ouvi meu pai me chamar de fardo. A quilômetros daquela varanda onde ele me expôs diante dos amigos. Eu estava num território onde a palavra vergonha não tinha validade. Aqui, ou você era capaz, ou caía. E eu ainda estava de pé. O refúgio que comecei a construir ainda adolescente, agora se expandia como quartel. Tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz. E no centro dele, escrevi um nome com tinta preta, firme, inquebrável. General. Não ainda, mas em breve. A farda não chegou como um prêmio. Chegou como um peso. E era isso mesmo que deveria ser. O uniforme não veio em caixa de presente nem com palmas. Veio dobrado, rígido, com cheiro de armário velho e suor antigo. E ainda assim, quando a vesti pela primeira vez, foi como se a pele finalmente tivesse encontrado seu formato. Havia algo em mim que se encaixava naquela rigidez, naquele corte reto, naquele tecido áspero que não perdoava a postura errada. Era como se, por fim, alguém me tivesse dado permissão para ocupar espaço, sem precisar sorrir, sem precisar explicar, sem precisar ser nada além de capaz. Lembro da primeira vez em que olhei meu reflexo completa no espelho do alojamento. A farda ainda um pouco larga, os coturnos duros como pedra, o cap apertado. Meus ombros pareciam mais largos, meus olhos mais fundos. Não havia beleza, havia presença, autoridade em germinação. Era um início, e eu sabia que ainda seria chamada de muitas coisas antes de ser chamada pelo posto que eu almejava. Mas ali, diante daquele espelho manchado, eu já era tudo o que um dia me disseram que eu nunca seria. No final da primeira semana do curso preparatório, nos foi concedido um breve período de folga para retornar à cidade, resolver pendências, renovar documentação. Era só um final de semana, 2 dias, e eu voltei, não porque sentia falta, mas porque queria que ele me visse. Não disse nada, não avisei. Apareci no portão com a farda passada, os coturnos alinhados, o cabelo preso e o cap firme na cabeça.
Minha mãe foi quem abriu. Arregalou os olhos, levou a mão à boca e, antes mesmo de dizer qualquer coisa, chorou. Não por emoção, mas por algo mais profundo, mais amargo, como se soubesse que aquilo causaria tumulto, como se entendesse que, naquele instante, o mito construído por ele começava a ruir. Ele tá na garagem, ela murmurou, secando as mãos no avental. Eu assenti e fui até lá. O mesmo cenário de sempre. Rádio ligado, motor desmontado, cheiro de óleo e fumaça de cigarro. Me viu pela lateral, levantou o rosto e por um segundo congelou, mas logo retomou o velho escudo. A risada. Olha só, veio vestida de gente grande agora? Ele disse, enxugando as mãos sujas numa camiseta velha. Isso aí é fantasia ou uniforme de verdade? Fiquei em pé, sem responder. Apenas encarei. Ele se aproximou um pouco, olhou para minha farda com aquele desdém habitual e balançou a cabeça como quem assiste a uma comédia fraca. Isso não vai durar nada. Ele riu. Vai ver que na próxima semana já volta chorando, pedindo arrego. Esse povo aí só grita, você não vai aguentar. A fala dele era previsível. Mas naquele momento, algo dentro de mim não reagiu como antes. Pela primeira vez, eu não me encolhi. Não guardei. Apenas respirei, como quem ouve um animal repetir o mesmo som. Ele estava preso, no mesmo lugar, no mesmo discurso. Eu é que tinha saído. Se não vai durar, o tempo vai mostrar, eu disse. Mas por enquanto, já durou mais do que sua expectativa. Ele arqueou a sobrancelha, como se não esperasse ouvir uma resposta. E naquele gesto, vi o desconforto, porque ele sempre zombou esperando silêncio. Nunca debate, nunca firmeza. Quando a voz vem sem tremor, o predador perde o gosto. Ele voltou para o motor, fingindo ignorar, mas a mão tremeu ao pegar a chave inglesa. Voltei para o quartel naquela noite sem falar com mais ninguém. Deixei um bilhete para minha mãe na porta do armário dela. Estou bem, e vou continuar. No dia seguinte, o treino físico começou antes do amanhecer. E enquanto corríamos pelos campos de terra batida, com a respiração rasgando os pulmões, eu pensava naquilo. Isso não vai durar nada. Era quase poético. Uma previsão lançada por quem nunca teve coragem de durar em nada, nem em afeto, nem em silêncio, nem em si mesmo. As semanas seguintes foram um teste ao corpo e à mente. A hierarquia não perdoava. Errava? Pagava. Chegava atrasada? Castigo. Duvidava da ordem? Consequência. Mas em nenhum momento eu quis recuar, porque, diferente de muitos ali, eu tinha mais do que motivação. Eu tinha memória. Cada riso, cada deboche, cada piada maldosa na frente dos outros, agora servia de âncora. Quando o músculo queimava, eu lembrava da varanda. Quando a pele ardia de sol, eu lembrava da garagem. E quando a exaustão me fazia querer sentar, eu lembrava da frase, isso não vai durar nada. E durava, e durava, e durava. As outras recrutas começaram a notar que eu não reclamava, que eu não chorava no banho como algumas, que eu não murmurava nas filas, nem ria das brincadeiras. Algumas se aproximaram, outras me temiam, mas todas percebiam. Eu estava ali por um motivo maior. E mesmo sem explicar, eu inspirava. Uma delas, certo dia, me parou depois do expediente. Você parece que nasceu para isso. Eu respondi, não, mas foi isso que me salvou. O curso foi passando. Provas teóricas, avaliações práticas, simulações de combate, comandos repetidos. O uniforme começou a moldar o corpo, e o corpo começou a moldar a alma. E quando recebemos as primeiras insígnias, mesmo sendo apenas de classe, eu olhei para minha manga e imaginei a cena. Ele, diante da TV, assistindo ao noticiário sem saber que o nome que iriam anunciar era o meu. Ainda não, mas um dia. Era estranho perceber que, quanto mais eu subia, menos ele importava. Não porque a dor passava, mas porque ela era apenas o começo, o combustível, a origem, mas não o destino. E naquele momento, pela primeira vez, percebi. Eu não precisava provar nada para ele. Eu só precisava seguir, porque um dia ele não riria mais. Ele ouviria, em silêncio, como todos que duvidaram, como todos que chamaram de vergonha. E quando esse dia chegasse, eu não gritaria, eu não voltaria. Eu não pisaria naquela garagem, porque minha resposta não seria com palavras,
Seria com farda, com título, com manchete, com respeito. Ninguém me aplaudiu no dia em que alcancei o melhor tempo da turma na corrida com mochila de 30 quilos nas costas. Nenhum jornal estampou meu rosto quando venci a primeira simulação de resgate sob fogo falso. Não houve festa, nem palmas, nem troféu na prateleira. Apenas o cronômetro apitando, o instrutor anotando e eu deitada no chão, sentindo os pulmões implodirem sob o colete. Foi ali, suada e exausta, que compreendi. Os verdadeiros marcos da minha trajetória seriam invisíveis para quem nunca acreditou. Mas mesmo invisíveis, eles estavam gravados na carne. As provas vinham em ondas. Algumas físicas, outras emocionais. Uma semana era teste de sobrevivência em mata fechada, com bota molhada e blusa rasgada, dormindo em chão de barro e comendo o que desse para ferver. Noutra, era prova de navegação, com bússola e mapa, no meio de um terreno estranho, onde bastava um passo em falso para perder tudo. Mas havia também as provas silenciosas. Aquelas que não estavam no cronograma oficial, mas que vinham no olhar de alguns instrutores, na dúvida constante de certos colegas, nas insinuações veladas de que uma mulher ali, tentando subir mais do que o esperado, devia estar querendo aparecer. Não era incomum ouvir piadas, comentários cochichados, testes extras, avaliações duplas. Se eu errava, era porque era fraca. Se eu acertava, era sorte. Se me destacava, era porque alguém estava passando pano. E em cada uma dessas situações, eu aprendia a mesma coisa. Ninguém ali ia me dar nada de graça. E eu, sinceramente, já estava acostumada com isso. A vida inteira foi assim. Se um dia me tornei boa em alguma coisa, foi porque tive que ser, porque ou era isso, ou era ser devorada pelo riso dos outros. E eu já tinha passado uma vida sendo piada. Agora eu era o silêncio que vem depois. Cada bolha nos pés, cada hematoma, cada arranhão deixado por galho, pedra, queda ou atrito, era uma medalha invisível, um registro do caminho que eu estava pavimentando com a ponta dos dedos e o aperto do maxilar. Um a um, os obstáculos iam caindo, e com eles, caíam também os filtros. Eu já não me importava mais em parecer simpática, já não me importava em ser querida, só me importava em ser inquestionável. Porque quando você é uma mulher subindo um degrau que não foi feito para você, precisa subir com as duas mãos livres, uma para se segurar e outra para afastar quem tenta te derrubar. Lembro de uma noite específica. Tínhamos acabado de voltar de um exercício em mata alagada. A chuva caía fina e incessante, as roupas grudadas no corpo, os ossos pesados, os olhos semiabertos. Me sentei na cama do alojamento e tirei as botas com esforço. Os pés estavam em carne viva. Ao ver o estado dos meus calcanhares, uma colega nova engasgou. "Como você ainda está andando assim?" Ela sussurrou. Eu apenas sorri. Não tinha resposta. Aquilo não era escolha. Era método. Era sobrevivência. Era resistência. Era a minha forma de dizer: eu vou continuar, mesmo quando ninguém estiver vendo. Era isso o que meu pai nunca entenderia. Para ele, valor era o que aparecia, o que se exibia, o que podia ser elogiado pelos outros enquanto ele fingia ter participação naquilo. Mas as coisas que eu estava construindo não podiam ser vistas com os olhos. Eram coisas que só se enxergava com a alma. E ele sempre teve a alma cega. Havia noites em que o corpo doía tanto que era preciso morder o travesseiro para não chorar. Mas mesmo ali, eu encontrava sentido. Porque pela primeira vez na vida, a dor tinha propósito. Era uma dor que dizia: você está indo, você está subindo, você está onde deveria estar. E mesmo sem saber onde aquilo terminaria, eu continuava. Porque cada gota de suor que caía da minha testa era uma resposta. Cada músculo tremendo era um grito interno. Cada lágrima escondida era uma cicatriz emocional sendo lavada. E foi no meio disso tudo que comecei a entender uma coisa fundamental. Eu não queria mais que ele me visse. Eu queria que o mundo visse. E quando o mundo visse, ele veria também. Mas como os outros, como um espectador, como mais um que ficou para trás. E quando isso acontecesse, não haveria porta aberta. Não haveria ligação. Não haveria convite. Apenas o noticiário. Apenas a tela. Apenas meu nome, minha farda, meu posto. E o silêncio. O mesmo silêncio que me ensinaram a engolir. Agora viraria resposta. Mas antes disso, ainda havia um caminho.
Um longo caminho. E eu sabia que não podia tropeçar, porque para os outros, uma queda era só um erro. Para mim, seria o argumento que eles esperavam. A prova de que tudo aquilo era só uma fase, uma ilusão, uma fantasia infantil. Então, não tropecei. Cada passo era um ensaio. Cada comando respondido era um manifesto. Cada simulação vencida era um pedaço de fúria transmutada em competência. Ninguém ali sabia do meu passado. Ninguém conhecia minha história. Mas eu carregava cada palavra, cada olhar, cada riso que me esmagou por dentro, como quem carrega munição. E era por isso que eu avançava mesmo quando outros paravam, porque eu não tinha escolha. Era ou isso, ou voltar para a garagem. E eu nunca mais pisaria naquele chão. E foi assim, em silêncio, que fui construindo minha nova identidade. Não por aplauso, mas por justiça. Não para ser amada, mas para ser inquestionável. E quando enfim chegasse a hora, e a televisão dissesse meu nome, com a legenda general, e os olhos dele buscassem um ponto de apoio, eu queria que ele entendesse, tarde demais, que tudo o que ele desprezou agora tinha farda, e que todas as cicatrizes que ninguém viu tinham se tornado estrelas. Não houve briga, não houve grito, nem porta batida. Eu não joguei verdades na cara de ninguém, apenas deixei de voltar. A distância não começou quando me mudei para a base. Começou antes, muito antes, quando percebi que nada do que eu fosse, conquistasse ou construísse mudaria o fato de que para ele, eu sempre seria menos. E quando você entende que o amor que te negaram não é uma dívida sua, mas uma falência do outro, algo dentro da gente cessa. A necessidade, a esperança, a vontade de ser visto. A última vez que liguei para casa foi por obrigação. Um feriado que coincidia com um domingo, e uma colega do batalhão comentou que ligaria para os pais. Eu a observei sorrindo ao telefone, falando com a mãe sobre a comida da infância, rindo dos detalhes, trocando receitas. Quando ela desligou, olhou para mim e disse: "Vai ligar também?" Eu balancei a cabeça, peguei o celular e disquei. A ligação durou pouco menos de 3 minutos. Minha mãe atendeu com aquela voz que tenta parecer natural, mas já carrega tensão. Eu perguntei se estavam bem. Ela disse que sim. Contei rapidamente que tinha sido aprovada no último estágio de avaliação. Ela respondeu: "Parabéns, filha", num tom baixo, quase triste. E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, meu pai pegou o telefone da mão dela. Disse apenas: "E aí, a mulherzinha do quartel ainda tá brincando de soldado?" E riu. Foi nesse momento, naquela risada, que o laço se rompeu de vez. Eu não chorei, nem me irritei. Só desliguei. A colega, vendo meu rosto fechado, perguntou: "Tudo bem?" Eu respondi: "Tá sim", e fui dormir. Mas algo em mim tinha se movido, como se uma porta tivesse se fechado, não com violência, mas com firmeza, como quem decide que, de agora em diante, aquilo que chamavam de família não era mais abrigo, era só ruína. E ruína não se visita. O tempo começou a passar com mais rapidez. Quando se está longe de quem te machuca, até a contagem dos dias parece menos pesada. As formaturas se aproximavam. As primeiras patentes se tornavam reais. Comecei a ser chamada de líder de pelotão, de exemplo, de referência. E ainda assim, nunca mais ouvi um "estamos orgulhosos" da parte de quem deveria dizer isso com naturalidade. Mas não fazia falta. A ausência já era conhecida. E mais que isso, transformada. No meu armário havia uma foto. Não da minha infância, não da minha família, mas de uma mulher que um dia vi em um cartaz dentro do quartel. A primeira general brasileira. Olhos duros, postura firme, expressão sóbria. Ela era o oposto da imagem que meu pai dizia ser digna de orgulho. E por isso mesmo era minha bússola. Toda vez que hesitava, eu olhava para aquela foto e lembrava: não quero voltar, não quero a casa, quero a história. Cortei o número de telefone. Primeiro da agenda, depois da memória. Não bloqueei. Não era preciso. Eu sabia que eles não ligariam. Sabia que no máximo me mencionariam entre um gole e outro, como piada pronta, como a filha que sumiu no mundo vestida de homem. Porque era assim que ele me via. Um erro de fabricação. Um engano que tentava se disfarçar de disciplina. Só que eu não era engano. Eu era consequência. A base se tornou meu lar. As paredes sem retratos, os horários duros,
os sons metálicos das rotinas diárias. Ali eu respirava sem medo. Ali ninguém esperava que eu sorrisse sem razão, que fosse delicada, que abaixasse os olhos. Ali, o silêncio era a regra, mas nunca a opressão. E foi nesse silêncio que me reconstruí, longe de vozes que tentavam me reescrever. Nas poucas folgas que tive, nunca voltei para a cidade. Preferi visitar lugares desconhecidos, comer em restaurantes sozinha, caminhar por ruas sem passado. Era estranho no começo não ter para onde voltar, mas depois percebi: ter um lugar para onde não se deseja voltar é libertação, é autonomia, é resposta, é cura. Minha mãe às vezes mandava mensagens curtas. Oi, tudo bem? Ou vi uma matéria na TV sobre mulheres nas Forças Armadas. Você me veio à cabeça. Nunca respondi. Não por raiva, mas porque ela sempre soube, sempre viu e nunca me estendeu a mão. Eu entendo o medo dela, entendo a submissão, mas entendo também que há silêncios que se tornam cúmplices. E ela escolheu o dela. Na formatura, quando recebi minha primeira insígnia oficial, ninguém da família estava na plateia. Meus colegas tinham pais, irmãos, amigos, tirando fotos, vibrando. Eu tinha apenas a mim mesma. Mas quando subi no palco e ouvi meu nome completo ecoar pelo sistema de som, com o meu novo título, algo em mim se alinhou. Aquilo que parecia ausência virou presença. A solidão virou força. E percebi: eu tinha me adotado. O último laço foi cortado em silêncio, como tudo o que sempre fiz. Sem carta, sem despedida, sem mágoa encenada. Só a decisão firme de que, a partir daquele momento, minha história não seria mais escrita em paredes onde já escreveram humilhação. A partir dali, cada passo meu seria em terreno limpo, sem pegadas de dor, sem risos às minhas custas, e principalmente, sem a palavra vergonha, sendo dita por quem não conheceu nem metade da minha guerra. A primeira medalha não fez barulho, nenhuma fanfarra, nenhum discurso emocionado, nenhum abraço apertado de pai na plateia. Apenas uma salva formal, o toque frio do metal contra o uniforme recém-passado e missão cumprida murmurado pelo capitão. Mas ali, entre o silêncio e a disciplina, senti algo que jamais havia sentido em casa: reconhecimento sem cinismo. Ninguém ali disse que eu era especial. Disseram apenas que eu fui a melhor. E naquela estrutura onde tudo era medido por esforço, isso valia mais que qualquer elogio de sangue. Era uma medalha simples. Representava a excelência no módulo de estratégia e comando. Um reconhecimento por simulações lideradas com precisão, tempo e foco. Mas para mim, era uma declaração de independência. Quando voltei para o alojamento naquela noite, pendurei a medalha no gancho lateral do armário, como quem pendura um troféu em uma parede onde antes só havia frases de desdém. Fiquei olhando para ela por minutos, sentindo que algo em mim começava a se fixar. Pela primeira vez, meu valor não vinha de tentar agradar alguém. Vinha de cumprir minha missão. Outras conquistas vieram. Convocações para exercícios interestaduais. Convites para compor grupos de operações simuladas. Convites para ministrar instruções para turmas mais novas. Me tornei referência. Alguns diziam que era linha dura. Outros me chamavam de glacial. Eu aceitava os dois apelidos. Preferia isso do que ser chamada de vergonha. Esse título já não cabia. Havia sido jogado para trás, como mochila velha depois de uma marcha, e eu agora marchava com outra bagagem. Mas o mais curioso era perceber que, mesmo com tudo isso, eu não sentia orgulho vindo da direção que mais um dia desejei. Ainda que meu nome começasse a circular entre quadros de destaque, notas de boletim interno e até matérias locais, minha antiga casa permanecia em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de dizer: vi você na reportagem. Era como se eu ainda fosse a mesma garota invisível, aquela que andava calada pela casa, que limpava os cantos sem ser notada, que ouvia piadas atravessadas entre uma cerveja e outra. A diferença era que agora eu limpava campos de treino, e os cantos que ocupava tinham brasões nas paredes. Às vezes, por impulso, abria as redes sociais e via meus primos postando fotos em festas, aniversários, churrascos em família. Meu nome nunca era citado, nem mesmo uma menção vaga, nem uma legenda do tipo:
parabéns para nossa guerreira, como às vezes via em famílias alheias. O que eu recebia era o eco de uma ausência, e, estranhamente, comecei a gostar do som do silêncio. Minhas vitórias viraram rituais íntimos. Quando recebia nova insígnia, comprava uma vela nova para o quarto. Quando ganhava destaque em exercício, escrevia uma carta para mim mesma, descrevendo cada detalhe da conquista, como se fosse uma versão adulta contando à criança que eu fui. Viu? Eles estavam errados. Era uma maneira de não deixar que aquele orgulho evaporasse no anonimato. Se o mundo que me formou não queria reconhecer, que fosse. Eu aprenderia a reconhecer sozinha. E com isso, ganhei um tipo de dignidade que ninguém pode roubar. A de ser suficiente para mim mesma. Certa vez, durante uma simulação noturna de tomada de base, meu grupo se perdeu na rota. A orientação caiu sobre mim. Com bússola em punho e a missão nas costas, liderei a retomada da operação, ajustando estratégia sob pressão, recuperando o terreno e entregando o resultado dentro do prazo. Quando voltamos para o ponto de extração, o instrutor, um major antigo, seco como madeira envelhecida, me olhou nos olhos e disse: "Se depender de você, a tropa não cai." Aquilo ficou na minha memória como marca em couro. Não era elogio, era respeito. E respeito, para quem já foi chamada de fracasso em jantares com vizinhos, tem sabor de vitória. Comecei a entender que talvez o orgulho que eu buscava não existisse no molde tradicional. Talvez não fosse para ser estampado em quadro de parede, nem postado em grupo de WhatsApp. Talvez meu orgulho fosse o de estar ali, viva, lúcida, fardada, inteira, quando tantos queriam que eu desmoronasse. Talvez minha maior conquista não fosse a patente, mas o fato de nunca ter desistido de mim. Um dia, ao caminhar por um corredor da base, cruzei com uma tenente que dava aula no meu primeiro curso. Ela parou, me cumprimentou e disse: "Você é a menina da medalha, não é? Aquela que nunca reclamava." Assenti. Ela sorriu. Tem gente que nasceu para isso, mesmo que o mundo diga o contrário. E seguiu seu caminho. Fiquei ali parada, pensando no que aquilo significava. Porque se o mundo ao meu redor não via valor, havia agora um novo mundo que enxergava. Um mundo que se construía com suor, com precisão, com sacrifício. E nesse mundo, eu estava virando referência. Mas mesmo assim, havia uma parte de mim que ainda desejava uma única frase. Não para massagear o ego, não para validar minha trajetória, mas para selar um ciclo. Uma frase simples. Eu me enganei sobre você. Eu sabia que jamais ouviria isso dele. Sabia que meu pai continuaria bebendo na varanda, ouvindo os mesmos programas de rádio, dizendo as mesmas piadas prontas e me apagando dos assuntos como se eu tivesse sido um desvio. Mas agora isso não doía mais. Apenas ensinava. Ensinava que algumas pessoas precisam rir dos outros para não chorar por si mesmas. E então, num domingo qualquer, enquanto caminhava em círculo no campo de treino, senti um pensamento cravar no peito como uma estaca. Se ele souber quem eu me tornei, vai fingir que sempre acreditou. Vai dizer que ela sempre foi determinada, que sempre teve esse jeitão mandão, que já dava sinais desde pequena. E nesse dia, prometi a mim mesma: quando ele souber, não será por mim, será pelo mundo, e o mundo não pedirá autorização para aplaudir. Eu não esperava que fosse naquele dia, nem naquela hora. Era uma terça-feira como outra qualquer, e o céu, meio cinza, anunciava uma chuva que nunca caiu. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com a chefia de operações, algo que antes me dava frio na barriga, mas que naquele momento já era parte da minha rotina. Trazia uma pasta de documentos sob o braço, passava pela guarita em direção ao alojamento e sequer notei o cabo da comunicação vindo em minha direção, apressado, até ele tocar meu ombro e dizer: "Tenente Coronel, estão falando da senhora na TV." Minha primeira reação foi achar que era algum engano, ou talvez uma matéria genérica sobre as mulheres nas Forças Armadas, com uma citação solta, algo rápido. Mas quando entrei na sala da comunicação e vi a televisão ligada, tela dividida em duas imagens, uma delas mostrando uma bandeira nacional hasteada, a outra uma sequência de rostos fardados, entendi que era mais do que isso. No canto inferior direito, uma legenda em letras brancas sobre fundo azul escuro: promovida a mais jovem general da história da região sudeste.
Demorei 2 segundos para reconhecer que aquele rosto no canto da tela era o meu. O cap, os ombros marcados com as novas divisas, a postura inabalável que treinei durante anos. E então, a âncora da notícia disse meu nome completo, sem diminutivos, sem apelidos, sem riso depois, apenas meu nome, e o título, General. Foi como se o tempo tivesse parado por um instante. A sala estava silenciosa, mas dentro de mim, um redemoinho se formava, não por vaidade, não por soberba, mas por tudo que aquela palavra carregava. General. A palavra que um dia ouvi como deboche, na boca de um pai que ria de mim na frente dos amigos. A palavra que diziam ser sonho grande demais para uma mulher. A palavra que agora era farda, era cargo, era função, era sobretudo resposta. A reportagem seguia, mostrava imagens da minha formação, falava dos treinamentos, das operações em que atuei, das comissões que liderei. Uma voz em off descrevia meu perfil como disciplinado, respeitado, firme. Não mencionaram minha origem, minha cidade, minha infância, e eu agradeci por isso, porque aquela história era minha, mas a guerra que me trouxe até ali era segredo, era silêncio, era cicatriz coberta. Terminado o segmento, um dos soldados da comunicação sorriu e disse: "É a senhora mesmo. Impressionante, hein?" Eu apenas assenti, a garganta seca, as mãos firmes. Não consegui sorrir de volta. Saí da sala e caminhei até o alojamento como quem carrega um peso novo, mais simbólico do que físico. A farda parecia mais pesada, não porque ela me oprimia, mas porque, de repente, ela era a armadura de uma vida inteira. Naquela noite, o refeitório inteiro me cumprimentou, alguns com o aceno formal, outros com um parabéns general, e outros ainda com aquele olhar que diz tudo sem precisar de som. Respeito. Eu respondia com educação, mas sem euforia, porque aquele momento, por mais grandioso que fosse, era meu, íntimo, guardado num lugar onde a menina que eu fui ainda morava. E era com ela que eu queria comemorar, sozinha. Voltei para o quarto, fechei a porta, tirei o coturno com calma, desviei do espelho. Não queria me ver, ainda não. Sentei na beirada da cama, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. O silêncio da noite invadia pelas frestas da janela. E pela primeira vez em anos pensei: será que ele viu? Será que estava em casa, diante da televisão ligada, com o mesmo rádio chiando ao fundo, e ouviu meu nome sendo dito sem sarcasmo? Será que os amigos dele estavam por perto, como naquelas noites antigas em que eu ouvia da cozinha as piadas que me chamavam de vergonha da família? Será que, ao ouvirem General, algum deles arregalou os olhos? Ou talvez tenham perguntado: aquela é tua filha? E o que ele teria respondido? Talvez tenha dito que sim, como quem assume uma vitória. Ou talvez tenha se calado, como quem percebe que passou tempo demais do lado errado da história. Não sei, e talvez nunca saiba. Mas algo dentro de mim dizia que, de um jeito ou de outro, ele soube, porque certas vitórias não pedem convite. Elas invadem, e mesmo quem nos negou, quando vê, é obrigado a reconhecer, nem que seja por dentro, nem que seja sozinho, nem que seja tarde. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem da antiga casa, nenhuma reação familiar, mas também não houve ausência, porque o mundo reagiu. Meus superiores me cumprimentaram. Outras mulheres militares me escreveram. Uma carta de uma aluna da escola de cadetes chegou dizendo que sonhava em ser como eu, e naquele papel manchado de tinta borrada, li algo que nunca ouvi da boca da minha própria família. A senhora me dá orgulho. Orgulho. Aquela palavra que me foi negada, que foi arrancada da minha história com cada piada, cada riso, cada silêncio omisso. Agora ela voltava pelas mãos de uma desconhecida, e curiosamente, soava mais verdadeira do que se tivesse vindo daquele lar em ruínas. Na manhã seguinte, vesti a farda com as novas divisas pela primeira vez. O reflexo no espelho agora não era mais promessa, era presença, era confirmação. E quando olhei nos meus próprios olhos, vi a menina sentada no corredor, segurando um boletim ignorado, ouvindo o pai rir do outro lado da parede. Ela ainda estava ali, mas agora não precisava mais provar nada, porque o mundo já tinha ouvido. General, disseram, e o nome veio limpo, sem vergonha, sem vírgulas, sem reticências.
Apenas ponto final. A casa era a mesma. A varanda, a mesma. O sofá encardido, as cadeiras plásticas, a televisão de tubo com o volume um pouco acima do necessário. A rotina também. As risadas surgiam quando o radialista contava piadas de mau gosto. Os copos se enchiam de cerveja morna. E meu pai, como sempre, comandava o cenário como quem se acha dono de um império invisível. Ele gostava de impressionar os outros. Gostava de fazer graça às custas dos outros. E eu, por muitos anos, fui sua personagem favorita. Essa aí, nem mulher é direito. Uma vergonha. A frase, repetida tantas vezes, já nem causava espanto. Era parte do ambiente, como o cheiro de óleo queimado e o som das latas se abrindo. E por isso mesmo, quando o noticiário local subiu o tom da vinheta, ninguém se preparou para o que viria. Meu pai, provavelmente com a cabeça baixa, ainda contando alguma história inflada, não prestou atenção nos primeiros segundos. Mas os outros sim. Um deles, o Zeca, apontou com o queixo para a tela. Ô fulano, não é sua filha ali, não? A sala congelou. A televisão mostrava minha foto de perfil, com a legenda clara. Promovida, general mais jovem da região sudeste. O rosto fardado, olhos duros, postura reta, cap impecável. Atrás de mim, uma bandeira nacional em meio mastro. E a voz do apresentador completava. Com histórico de destaque nas operações estratégicas e considerada uma das líderes mais promissoras do comando, a general, eles ouviram meu nome. Completo. Sem cortes. Sem diminutivos. Sem risos. E pela primeira vez, a palavra general não veio de uma piada, nem de uma provocação. Veio de uma transmissão oficial, dita com reverência. A sala, antes barulhenta, silenciou. Meu pai levantou os olhos, fixou na tela. Ninguém falou nada. Nem ele, nem os amigos, nem minha mãe, que provavelmente assistia da cozinha, as mãos ainda úmidas da louça mal lavada, os olhos fixos num lugar entre a culpa e a memória. Ninguém ali sabia o que dizer, porque qualquer palavra naquele momento seria eco. E o que se ouvia era silêncio. Um silêncio espesso, constrangedor, atravessado por algo que nenhum deles jamais imaginou sentir. Vergonha. Não por mim, por eles. Por terem rido, por terem zombado, por terem acreditado que eram melhores por se sentirem superiores a alguém que apenas tentava ser. Alguém que cresceu sob o peso do desprezo e ainda assim teve fôlego para chegar onde nenhum deles jamais sonhou. Talvez ele tenha tentado rir, num esforço desesperado de manter a máscara. Talvez tenha soltado algo como sabia que ela ia longe, ou minha filha sempre foi durona, mas todos sabiam, todos lembravam das frases, dos risos, das vezes em que ele dizia que eu jamais duraria um mês no quartel, e agora, ali estava eu, no noticiário, com farda, com divisas, com nome, com história. Não era mais uma possibilidade, era fato, era manchete. E ali, naquela sala de estar que um dia foi palco das minhas maiores humilhações, agora havia só silêncio. Silêncio de homens que não sabiam como processar o próprio erro. Silêncio de um pai que provavelmente passou a vida se convencendo de que estava certo, de que sua filha era mesmo um erro, e agora tinha que lidar com o espelho invertido que a televisão lhe devolvia. Me pergunto se ele se sentiu pequeno, se encarou o copo de cerveja e pensou no que perdeu. Se por um instante se viu com a idade que eu tinha quando ele disse: "Essa aí nasceu errada". Me pergunto se minha mãe, calada no corredor, finalmente se permitiu sentir algo além de medo. Se pensou em mandar uma mensagem. Se lembrou das vezes em que me ouviu chorando baixinho e fingiu não perceber. Eu não estava lá, mas eu conheço aquele silêncio. Cresci dentro dele. Sei como ele soa. Sei como ele pesa. E sei que naquele dia ele caiu sobre todos eles como um manto. Um silêncio que não precisava de discurso. Um silêncio que dizia: ela chegou. Depois disso, talvez tenham mudado de canal. Talvez um tenha resmungado algo como: tá certo, né? Pelo menos não tá presa. Tentando desconstruir a grandeza com ironia. Mas nada teria força, porque a imagem ficou. E a verdade, enfim, se impôs. Eu não precisava estar presente. Eu estava lá mesmo assim. Eu estava em cada segundo daquela reportagem. Em cada palavra dita com respeito. Em cada gesto que minha farda representava.
Eles, que tanto riram do meu sonho, agora tinham que assistir à sua concretização com a boca fechada. E mesmo que não dissessem nada, mesmo que não me mandassem uma mensagem, mesmo que fingissem que não doeu, eu sabia. O silêncio grita para quem sabe ouvir. E pela primeira vez, eu ouvi com calma. Não houve reconciliação, nenhuma carta manuscrita, nenhuma mensagem pedindo perdão, nenhum telefonema com a voz embargada do outro lado dizendo: "Você venceu". Nada disso. Porque nem todo silêncio é ausência. Alguns silêncios são a mais amarga das confirmações. A constatação de que o mundo virou ao contrário. E que quem ria agora engole seco. Depois da reportagem, os dias seguiram com certa estranheza. No quartel, os cumprimentos vieram mais formais, mais cheios de reverência. Meus superiores, antes austeros, passaram a usar um tom levemente admirado quando se referiam a mim. "General", diziam, com uma entonação que, até pouco tempo, parecia destinada apenas a homens grisalhos. Eu apenas respondia com um aceno, porque por dentro eu já não precisava daquilo como precisava antes. A fome de validação que me moveu durante anos havia se transformado em outra coisa, em direção, em missão. Meu nome começou a circular em eventos, comissões, debates. Passei a ser chamada para falar sobre liderança, estratégia, mulheres em posição de comando. Eu aceitava, mas sempre com um limite. Não fazia da minha história um espetáculo. Nunca quis aplausos por ter sobrevivido à casa que me negou. Queria apenas que outras como eu entendessem. Não é preciso ser aceita para se tornar incontestável. Certa noite, após um seminário, fui abordada por uma jovem cadete. Ela tinha olhos intensos, postura rígida e voz embargada. Meu pai também dizia que eu era a vergonha da casa, confessou. Hoje ele assiste às formaturas pela TV e finge que nunca disse isso. Eu a encarei com a calma de quem já esteve ali. Apenas respondi: "Use a farda como resposta. Ela fala por você." Ela assentiu com lágrimas nos olhos. E ali, naquele instante, percebi que minha dor já era ponte, já era ferramenta. Voltei para o alojamento naquela noite e encarei o espelho por longos minutos. Vi as cicatrizes internas que ninguém vê. Os aniversários não comemorados. Os natais em que fui ausência na própria casa. Os boletins ignorados. Os olhares atravessados. As piadas. O eco da palavra vergonha, que por tanto tempo andou comigo como sombra. Mas agora, ela não me alcançava mais. Não porque deixei de lembrar, mas porque aprendi a reescrever. Hoje, a palavra que me acompanha é outra: respeito. E não é o respeito que se exige aos gritos. É o que se conquista na constância. O que se impõe sem precisar levantar a voz. O que se sente quando alguém entra numa sala e todos se ajeitam, não por medo, mas por reconhecimento. A farda que um dia foi apenas um sonho costurado em silêncio, agora era armadura, insígnia, território. Era o símbolo de uma guerra vencida sem tiros. Uma guerra que começou dentro de casa e terminou no noticiário. Recebi, meses depois, um envelope simples, sem remetente, sem carimbo identificável. Dentro, um recorte impresso da reportagem. Meu rosto na TV, a legenda "General", e no verso, uma frase escrita à mão. Ela cresceu, sem assinatura, mas eu sabia. Era ele. Era a forma que encontrou de dizer o que nunca teve coragem. Não me comoveu, mas também não me feriu, porque eu já não precisava disso. Aquela frase não era para mim, era para ele. Era o epitáfio do próprio silêncio. Na parede do meu gabinete há um retrato oficial, como exige o protocolo. E logo abaixo, há uma moldura menor, com uma frase que escolhi mandar gravar, em letras discretas. Chamaram de vergonha. Virou general. Não é provocação, é registro, para que cada mulher que entrar ali saiba. Há caminhos que só se abrem quando a gente decide não pedir mais permissão. Voltei à minha cidade apenas uma vez. Não avisei ninguém. Não passei pela antiga casa. Só parei diante do colégio onde estudei. Sentei no banco da praça em frente. Vi meninas de mochila passando. Algumas correndo, outras olhando o celular. Vi uma delas sentar sozinha no mesmo canto onde eu costumava sentar. Pensei em ir até lá, em dizer: "Você não precisa caber, só precisa continuar." Mas não disse, porque ela descobriria, do mesmo jeito que eu descobri.
com silêncio, com dor, com força. Voltei para a base antes do pôr do sol. O céu estava limpo. O ar, leve. Entrei em minha sala, pendurei a boina no gancho e fechei a porta. O passado ficou do lado de fora. O riso dele, o desprezo, as piadas, as frases secas ditas para me dobrar. Tudo isso agora era ruído de uma frequência que eu já não escutava, porque minha frequência agora era outra. Era comando, era missão, era respeito, era título, era minha própria voz, que, por tantos anos calada, hoje só precisava de uma palavra para dizer tudo. General.